A gente gosta de ver ela pregar. Vai ser benção. Você pode aplaudir Jesus? Aí vamos fazer... Nossa, irmãos. Eu acho que a igreja está tudo sem janta, pastor. Eu acho que veio todo mundo no jejum. Vamos aplaudir Jesus de novo? Deixa eu ver. Olha, melhorou. Que gracinha. Agora estenda a tua mão para cá. Vamos orar pela profeta. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos apresentando a vida da pastora Celina, que tem sido bênção neste lugar. Bença por onde ela tem passado. Ó Deus, que nessa noite não seja diferente. Que tudo aquilo que ela estudou, que ela meditou, papai querido, para passar para este povo, para esta igreja, em nome de Jesus, Pai, que seja uma benção. Usa com poder, com autoridade, com ousadia, como o Senhor sempre tem usado. E assim, ó Deus, nós decretamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saldo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Oh, glória, aleluia. Vocês vão ter que acostumar a gostar de mim, amém? Pregando a palavra. Porque eu estou me esforçando para pregar mais, amém? Oh, glória. Vamos ler Jonas, capítulo 2 de Jonas, para iniciar a pregação do Senhor. A missionária já orou por mim. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, amém? Que a palavra, quando ela é enviada, o Senhor faz o efeito, amém? A semente vai frutificar no coração de vocês, em nome de Jesus. Jonas capítulo 2. Apenas 2 versículos. A palavra do Senhor fala assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu-me. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração do mar, e as correntes me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Amém? Até aqui. Como já oramos, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu acho que essa palavra é bastante conhecida, né? As crianças conhecem aí a história de Jonas? Conhece? Ó, as crianças conhecem, olha que bênção. Você conhece a história de Jonas? Oh, glória, amém. Como nós lemos, né, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, fala que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Eu quero falar um pouquinho de Jonas para vocês, amém? Jonas era um profeta de Deus. E Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir numa grande nação, numa cidade chamada Nínive, e pregar contra ela, porque o Senhor ia destruir essa cidade. Mas Jonas, em vez de ir para Nínive, ele fugiu. O profeta fujão. Ele fugiu. Ele foi para Tarso. Ele foi até Jope, pegou um barco, pagou a passagem, entrou no barco. Diz a palavra que ele foi até para baixo do barco, onde tinha uma cama no solo. Ali ele foi dormir. E ele foi para Tarso. Em vez de ouvir a palavra do Senhor e anunciar a palavra que Deus tinha ordenado, Jonas foi para Tarso. Ao contrário que Deus tinha mandado. Totalmente ao contrário. Era para ele ir para Nínive. Mas ele não foi, ele foi para Tarso. E a palavra do Senhor fala que ele chegando ali, pagou sua passagem, deitou lá no barco, dormiu. Mas de repente veio uma tempestade, uma chuva, veio umas ondas fortes, sabe? As ondas do mar ficou forte demais ali. E o marinheiro, o capitão daquele barco, meu Deus, mas que tempestade é essa?
Que ondas fortes é essa? Vamos perecer. Porque eu nunca vi uma onda tão forte dessa, uma tempestade tão forte dessa. E o capitão começou a ficar assustado, os marinheiros começaram a ficar completamente assustados. E começaram a orar a Deus, cada um o seu Deus. Cada um tinha seu Deus e começou a clamar. Mas quando o capitão foi ali embaixo e viu Jonas dormindo, e perguntou para Jonas, mas que dormência é essa? Por que você está dormindo? Levanta, clama o seu Deus, porque nós estamos perecendo. O barco vai rachar, vai quebrar, não vai ter jeito de nós ficar aqui nessa... Então ora a Deus, busque a Deus. Quem sabe Deus tem misericórdia e nos salva, e nós não perecemos nessas ondas. E Jonas então se levantou, mas as ondas não passavam. O mar estava cada vez mais bravo. E aquele capitão, aquele marinheiro começou a clamar e nada resolvia. As orações não eram ouvidas de jeito nenhum. E de repente o capitão falou assim, vamos tirar sorte. Vamos tirar uma sorte aí, de quem cair deve ser a culpa. Já estou clamando a Deus, quem cair vai ser a culpa. Tiraram, lançaram sorte, tiraram. E Jonas saiu. E aquele capitão falou assim, de onde que tu és? Que cidade que tu és? Que povo que tu és? Que Deus que te serve? O que está acontecendo? Dá para você me falar o que está acontecendo aqui? Porque as ondas estão fortes, o mar está forte, nunca vi uma tempestade dessa. O que está acontecendo? Você pode me dizer alguma coisa? Já que tirei sorte, saiu para você? Ele falou assim, eu temo a Deus. Eu sirvo o Deus do céu e da terra. Este mar está com raiva, este mar está revoltado, a culpa é minha. Lança eu fora daqui. E quando os marinheiros viram aquilo, eles temeram. Temeram porque percebeu, e Jonas falou que estava fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus, fugindo de obedecer à vontade de Deus. E aqueles marinheiros ficaram desesperados ali, começou a falar, meu Deus, mas o que nós vamos fazer? Eu não posso te lançar fora, olha as ondas do mar, eu não sou culpado disso. Mas aí esses marinheiros começaram a orar ao Deus de Jonas. Capítulo 1, versículo 14 fala isso. Que esses marinheiros começaram a orar e falaram assim, olha, não sou culpado do sangue desse inocente. Eu não tenho culpa disso. O Senhor faz o que aprove. Olha o que diz a palavra. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque tu, o Senhor, fizeste como te aprove. Era uma direção de Deus. Deus estava tomando conta daquilo ali. E aqueles marinheiros entenderam isso. Aquele capitão entenderam isso. E começaram a clamar a Deus. E falaram, olha, eu não sou culpado desse homem ter fugido. Mas o mar, diz a palavra, que está cada vez mais bravo. E Jonas então falou assim, me lança. Eu não posso me lançar, porque se eu me lançar é suicídio. Me lança fora do barco. E lançaram Jonas fora do barco. E a palavra diz que o mar cessou. As ondas cessaram. Mas onde estava Jonas? Na profundeza do mar. Imagina, amados, as ondas fortes. Imagina a tempestade forte que não está aguentando nem o barco. Aliás, antes de lançar Jonas, até o capitão começou até a lançar alguns pesos, algumas coisas, alguma comida, algumas coisas que tinha dentro do barco, para até esvaziar o barco, para ficar melhor, para manejar nas ondas. Perderam até algumas mercadorias. Jonas na profundeza do mar, com as ondas fortes, ia morrer. Se não morria pelas ondas, morria de cansaço. Se não morresse pelas ondas ou pelo mar bravo, morria porque no
mar tem tubarão, tem peixes grandes, tem peixes ruins, que podia pegar ele ali, ele ia morrer. Mas Deus preparou um peixe, diz a palavra, um peixe grande, que nós podemos considerar como a baleia. Veio, engoliu Jonas. Às vezes a gente fala assim, a gente já fala, meu Deus, mas o que Jonas passou? A baleia veio, engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro desta baleia. E aí veio o versículo que nós lemos. Porque Deus deu ordem para a baleia tragar Jonas. Mas Jonas, depois de 3 dias, 3 noites, estava ali clamando ao Senhor por livramento. Clamando, orou o Senhor Jonas dentro do peixe. E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. E a ordem de Deus foi para a baleia: lança ele na praia, lá na terra seca. Olha o trabalhar de Deus, olha a maneira que Deus faz as coisas, né? Para Deus agir, olha os milagres que Deus faz. Deus, ele não deu um castigo para Jonas. Deus estava dando um livramento para Jonas. Nossa, pastora, mas o peixe engoliu Jonas. Deus estava dando um livramento. Livramento de morte. Livramento de desespero para Jonas. Porque se Jonas tivesse ficado no mar, ele tinha morrido. Ou teria sido comido por um tubarão. Ou ele não ia suportar as ondas. Porque já imaginou você no fundo do mar, ou lá no meio do mar, sem ver praia, sem ver nada? Cansa de dar abraçado. Talvez Jonas estava acostumado a nadar, mas não dava conta, né? Ele teria morrido. E Deus deu o livramento, dando ordem a esse peixe, que é essa baleia, para engolir Jonas. E Jonas então orou e pediu a Deus mais uma chance. Senhor, me ouve, porque eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu vou cumprir o que o Senhor está me mandando eu fazer. Se o Senhor me trouxe aqui, mas ele falava, mas olha só, da profundeza do mar e da profundeza de um peixe. Eu fico imaginando, irmão, Jonas dentro de um peixe, 3 dias, 3 noites. O que ele comeu? O que ele bebeu? Do que ele se alimentou? As fezes, onde ele fez essas fezes? Porque homem tem necessidade, era um homem. E às vezes eu vou além do que está escrito. Fico imaginando o trabalhar de Deus, de aguentar ali, Jonas com vida, 3 dias e 3 noites ali. Poderia ter morrido, não poderia? Como será que Jonas respirou dentro daquele peixe? A entranha de peixe. Ele estava lá, o peixe estava comendo de tudo e Jonas lá no estômago. Mas Deus trabalhou, deu ordem ao peixe para lançar ele fora. E lançou, não foi no meio do mar, e foi na praia, foi na terra seca. Mas foi aonde, pastora? Porque claro que a baleia andou demais, claro que o barco andou demais. Foi lá na praia de Nínive. Deu a oportunidade para ele começar a segunda parte, para ele fazer, obedecer a palavra. E ele foi pregoar contra Nínive, contra a nação que ia ser destruída. A palavra de Deus fala que Nínive ia ser destruída durante 40 dias, só tinha 40 dias para ele pregar. E a palavra fala que para Jonas andar nessa cidade, levaria 3 dias para ele anunciar a destruição de Nínive. Anunciar o que Deus tinha dado ordem. Mas a palavra diz que ele fez com um dia. Ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Mas pastora, por
Por que que Jonas não queria pregar? A gente tem que entender o contexto da palavra, entender a história. Por que que Jonas bancou teimoso e não quis obedecer a palavra do Senhor? Porque Nínive era uma nação inimiga de Israel. Nínive tinha uns guerreiros lá, cruel, maldoso, matava os hebreus, matava Israel, matava quem chegasse lá. Nas histórias fala que além deles matar, ele é tão cruel que ele matava, eles arrancavam os pedaços, ele pegava as cabeças e lançava numa estátua, prendia lá no estátua, para que todo mundo chegasse na praia de Nínive e soubesse que ali tem guerreiros, que ninguém ia entrar ali, que qualquer inimigo que entrasse ali morreria. Então Jonas estava com medo, Jonas estava com raiva, Jonas estava irado, Jonas não queria que essa nação fosse salva de maneira nenhuma, porque era nação inimiga. Todo ano ia contra Israel. Todo ano tinha luta lá contra Israel. E quem entrasse lá, quem chegasse lá, era morto. E além de morto, era exposto ali, numa estátua ali, ó. Paulo falou, ó, esse povo é guerreiro, esse povo é inimigo, ele mata tudo. Então Jonas estava com medo. E Jonas não queria que essa nação fosse salva. Mas Jonas, depois de ter passado uma situação complicada, difícil, um processo doloroso, por não ter obedecido a palavra, oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas tinha suas razões para não. Às vezes a gente até pensa, meu Deus, mas essas pessoas vão ser salvas, é inimiga, né? Matava o povo de Deus, matava todas as pessoas que chegavam lá, era maldoso, essas pessoas, né? Era inimiga do povo de Israel, e Deus quer salvar. Às vezes até dentro do nosso coração passa alguns pensamentos assim, mas um traficante já roubou, já matou, já destruiu, já estrupou, está lá na cadeia, merece a salvação? É Deus, igreja, é Deus, Deus tem misericórdia. A obra é de Deus, a vontade de Deus. A gente somente tem que submeter à vontade do Senhor. Se o Senhor queria salvar aquela nação, então era a vontade de Deus. E o nosso dever como profeta era anunciar o que Deus tinha mandado. Mas nós vemos que Jonas estava muito teimoso, estava ressentido, tinha raiva, tinha ódio daquele povo. Porque aquele povo era uma nação inimiga. Então, Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Mas Jonas foi, pregou lá, andou durante um dia todo pregando e falando, ó, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Mas ele não falou de arrependimento. Ele não falou que Deus queria salvar. Ele só pregava assim, olha, dentro de 40 dias, essa nação vai ser destruída. Essa nação vai por terra. Os muros eram altos, tudo fortificado, mas era Deus que estava falando. E quando Jonas começou a pregar, olha o que diz a palavra. O pessoal começou a cair em si. Chegou até o rei. O que aconteceu com o rei daquela cidade? Aconteceu que cada um rasgou suas vestes, se banhou de cinza e pregou o jejum. Pregou o jejum diante da cidade inteira, tanto homens, mulheres, crianças e animais. Até os animais era proibido beber ou comer, até os animais.
Era proibido. Então pregou o jejum. O rei e aquela nação toda falou: quem sabe Deus tem misericórdia de nós. Nós somos mal, fizemos tudo errado. Somos a nação ruim, uma nação inimiga. Mas se Deus quer salvar, quem sabe Deus tem misericórdia. E começou a se arrepender das suas obras mal. Começou a se arrepender das suas atitudes, das suas ações. E aí Deus ouviu a oração do povo de Nínive e salvou aquela nação. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: diante desta palavra que nós estamos falando, eu contei a história para você. E agora, diante disso aqui, eu quero falar para você uma aplicação para nossas vidas. As percas do homem quando está fora da vontade de Deus. A perca de um homem quando está fora da presença de Deus. A perca de uma mulher quando está fora da presença de Deus. As percas de uma família quando está fora da vontade de Deus. Quando nós não fizemos a vontade de Deus, não enquadramos dentro da vontade de Deus, nós sofremos, e sofremos consequências grandes, apavorantes, como aconteceu com Jonas. Ele não estava enquadrado dentro da vontade de Deus. Ele estava fugindo da vontade de Deus. E não querendo pregoar para uma nação ser salva. Então tem grandes consequências, amados, quando a gente está fora da presença de Deus. Olha só, a perca do senso da progressividade. Jonas não estava num progresso, progredindo, avançando, crescendo. Aonde Jonas estava? Jonas desceu para Jope, para o porto. Do porto foi para o navio. Do navio foi para o porão do navio. Daí para o mar. E do mar para o ventre do peixe. Olha que decadência. Olha como que Jonas estava sofrendo aqui. E olha como que as pessoas que não submetem à vontade de Deus sofrem. É uma decadência. Está descendo de nível. Não está progredindo, não está crescendo. Somente quando estamos arrependidos, a gente volta a subir. Somente quando estamos arrependidos, como Jonas estava, aí voltamos a progredir novamente. Como aquela nação fez, quando ouviu a sentença daquela nação que ia ser destruída, eles se arrependeram dos seus atos, se arrependeram das suas ações, se arrependeram das suas atitudes. E aí eles começaram a se arrepender. E voltou a subir. Pessoas fora da vontade de Deus estão numa constância decadência. Por isso, igreja, eu falo para ti nessa noite: entra debaixo da vontade de Deus, submete à vontade do Senhor, seja submissa em nome do Senhor Jesus, e você vai ter vitória na sua vida. A graça de Deus vai te alcançar. Mas se você, nós estamos aqui, não submeter diante da vontade de Deus, a nossa decadência é grande. Como aconteceu com Jonas. Como ele orou, né? Ali 3 dias e 3 noites. Será que foi fácil? Dentro do estômago de uma baleia? Eu creio que não foi fácil. Olha só. A segunda parte de um homem que não está fora da vontade de Deus, perde o senso da submissão. Perdeu o senso da submissão. Em vez de submeter à vontade do Senhor, ele fugiu. Ele fugiu, como diz a palavra. Ele fez a vontade dele. A vontade dele é que prevaleceu. Não foi a vontade de Deus. Ele falou: Deus, eu não dependo do Senhor não. E era um homem culto, era um homem influente, era um homem religioso, um homem de formação cultural muito boa,
Mas ele queria a independência de Deus, ele não queria saber da vontade de Deus. Ele falou: este povo não merece ser salvo, essa nação não merece ser salva. Não, eu não vou lá pregar porque eu conheço a vontade de Deus, eu conheço que Deus é misericordioso. Então eu não vou lá pregar porque eu sei que Deus pode ter misericórdia desse povo e ainda pode alcançar esse povo e esse povo ser salvo. É uma decadência terrível. Perdeu o senso da submissão. Às vezes a gente está tão acostumado a vir para a igreja, às vezes a gente está tão acostumado, né, fazer da sua maneira, que às vezes a gente perde a submissão de Deus, a vontade que Deus quer para a nossa vida. E às vezes a gente sai fora. Aconteceu isso com Jonas. Jonas também perdeu o senso da estabilidade. Olha só, Jonas desconectou com Deus, não se enquadrou com o projeto missionário para Nínive, porque a missão desse era essa. Mas ele automaticamente desconectou com Deus, né? Mas também não habitou com o navio. O peixe também não aceitou Jonas, mas vomitou. Centenas de pessoas foram prejudicadas por uma inesperável tempestade por causa de Jonas. Prejuízos irreparáveis com mercadoria lançada ao mar. Estrago no navio por causa da tempestade. Por que tudo isso? Tudo porque alguém estava fora da vontade de Deus. Sabe o que acontece quando a gente está fora da vontade de Deus? É isso aqui. É estrago. Perde. Está longe de Deus. Está longe da proteção de Deus. Não faz a vontade do Senhor. Olha a situação de Jonas. A solidão do porão. Pessoas fora da vontade de Deus sentem-se abandonada. Sentem-se solitária. Mesmo estando rodeada por amigos, são incompletas. Mesmo que estava ali com aqueles marinheiros, estava ali com aqueles amigos, ele estava na solidão. Estava se sentindo abandonado, foi dormir. E assim acontece. E olha só, a tempestade do mar. Inúmeras tempestades acontecem na vida de quem está distanciado nos planos de Deus para a sua vida. Olha o que a palavra fala. Inúmeras tempestades acontecem na vida de quem está distanciado dos planos de Deus na sua vida. Tempestade vai vir. Por quê, pastor? Porque você se distanciou da vontade de Deus. Porque você não está enquadrado na vontade do Senhor. Olha o que Jonas passou também. As trevas no ventre do Pedro. No ventre do peixe. As trevas no ventre de peixe. Em algumas situações, não vamos encontrar saída, a não ser voltar. Jonas entendeu isso. Será que nós entendemos isso? Algumas situações da nossa vida, quando estamos em trevas, como Jonas estava no ventre do peixe. Ele estava ali em trevas, na escuridão, sofrendo ali de uma maneira terrível, sem alimento, sem bebida, desesperado, numa agonia terrível. Algumas situações, nós vamos não encontrar saída. E o que é necessário, pastora? Voltar. Reiniciar. Voltar a pedir misericórdia. Voltar a conectar com Deus. Voltar a submeter à vontade do Senhor. Voltar a fazer o que Deus deseja. Talvez a sua vida está horrível. Talvez está dando tudo errado. Talvez as trevas te encontrou. Talvez a angústia te encontrou. Talvez a tempestade está demais na sua vida. Talvez você não está achando uma saída. Como Jonas não encontrou uma saída ali.
Então volte para o seu Deus. Volte a submeter à vontade do Senhor. Volte a fazer tudo que Deus tem pedido. Assim aconteceu com Jonas. Jonas aqui perdeu o senso da urgência. Perdeu o senso da urgência. Era urgente para aquela nação ser salva. Só tinha 40 dias. Era urgente. Mas o que aconteceu com Jonas? Jonas, tranquilo, foi dormir. Foi dormir. Enquanto todos estavam apavorados em sua volta. Aqueles marinheiros estavam apavorados, gente. Era uma tempestade terrível. Não via terra. Eles tentavam chegar na terra seca, mas não conseguia. As ondas eram fortes. O vento era forte, a tempestade era forte. Mas Jonas estava dormindo tranquilo. Então Jonas perdeu o senso da urgência de anunciar a palavra, de salvar uma alma. E de repente nós estamos desse jeito. Vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã. Não tem a urgência de anunciar a palavra do Senhor, de pregar a palavra para que uma alma seja salva. Mas aqui não era uma alma, era 120 mil almas. Não era só 120 mil almas, não. Era 120 mil homens, fora crianças e mulheres. Mas Jonas perdeu o senso da urgência. Jonas dormia tranquilo, enquanto centenas de milhares morreria na absoluta ignorância. Por quê, pastora? Porque este povo de Nínive não sabia discernir nem a direita e nem a esquerda. Era uma nação pagã, era uma nação idólatra. Não conhecia a palavra do Senhor. Eles iam perecer na ignorância. Mas Jonas estava dormindo enquanto centenas de milhares estavam morrendo. Como está nós hoje, igreja? Como está a sua vida hoje, igreja? Você está dormindo? Você está repousando? Você está tranquilo? Quantas vidas ao seu lado está sofrendo? Às vezes a tua esposa não tem ouvido uma palavra para chegar na igreja. Às vezes é o teu esposo. Às vezes é o teu filho. Às vezes é a tua família, um primo, um parente. Às vezes é sua mãe, seu pai que está lá precisando e você está dormindo. Não tem urgência. Deixa para depois. Quantas amigas você tem no WhatsApp? Quantos recados da palavra de Deus você tem mandado? Para que eles tenham chance de ser salvos também. Eu alcancei a salvação. E às vezes a gente banca ignorante. Ontem eu falava com as mulheres que estavam aqui. No momento que eu aceitei Jesus, veio um lance de ignorância na minha vida. Falei assim, sabe de uma coisa? Meu esposo bebe, fuma, droga. Ó, chega, não quero saber. Vou abandonar tudo. Agora eu estou bem. Agora eu estou feliz. Agora eu encontrei a felicidade. Eu encontrei a salvação da minha alma. E vou trazer para os meus filhos e acabou. Às vezes a gente tem uns lances de ignorância. Nesse momento eu fui bastante ignorante. Mas foi coisa rápida. Foi coisa que eu pensei e pensei novamente. Falei, não, mas eu estou sendo ignorante. E às vezes a nós é ignorante. Que nós temos oportunidade para levar a palavra do Senhor e não levamos. Eu estava sendo ignorante porque eu queria abandonar meu marido e não pregar a palavra porque ele estava fazendo tudo errado. Ele não queria se converter, ele estava fazendo tudo errado. Eu ia abandonar ele. Mas de repente eu pensei assim, falei, não, eu vou converter ele em nome do Senhor Jesus. Eu vou levar a palavra. Que é muito fácil para a gente, amados, quando a gente recebe essa vitória de Deus e fica no conforto. Eu estou bem, estou feliz.
entendeu? Tenho saúde, estou com alegria, eu tenho paz, eu tenho uma alegria imensa. Eu recebi uma alegria imensa e quando eu recebi algo tão maravilhoso quando eu encontrei a palavra, que eu me sentia tão feliz, tão completa, tão contente. Mas e o que está ao seu lado? O meu esposo estava ao meu lado perecendo. Se eu deixasse ele ia parar na sarjeta. Nós tínhamos 4 filhos, eu sabia que ele me amava, e eu sabia que ele amava os filhos dele. Não importava a situação que ele estava, na bebida ou nas drogas, não importava se ele chegava 3, 4 horas, 7 horas da manhã. Teve dias que eu abri a porta 7 horas da manhã para receber o meu esposo na minha casa. Mas uma coisa eu coloquei no meu coração, igreja. Nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou salvar, eu vou pregar, eu vou falar para o meu esposo até ele se converter. Eu vou perturbar ele, eu vou levar a palavra até ele se converter. Não importa se eu não ficar junto com ele. Não importa se o nosso casamento não vai dar certo. Não importa se ele não vai ficar comigo ou se eu não vou ficar com ele. Eu fiz isso para Deus. Falei, Deus, eu tenho um dever de salvar a minha casa, de salvar a minha família. E você que está aqui nessa noite, você tem o dever de salvar a sua família. Você tem o dever de salvar aqueles que estão do seu lado. Você ganhou a salvação, você ganhou a esperança, você ganhou a vida eterna. E o que você está fazendo com ela? Dormindo, tranquilo, perdeu o senso da urgência. Não tem mais necessidade de anunciar, não tem mais necessidade de pregar. Você sabe o que vai acontecer em 2025? A moeda única vai chegar. O número da besta vai chegar. De repente você vai ser proibido a comprar. Se você não tem o número. De repente a sua continha lá do banco vai ser trancada. O dinheirinho que você tem na poupança vai ser apagado, vai ter um apagão. E de repente você pode até entrar em desespero. Mas nessa noite eu estou falando de salvação. Deus quer salvar a sua vida. Se você encontrou a salvação nessa noite, ajude a salvar uma alma. Ajude a povoar o céu. Eu vou continuar aqui trazendo algumas coisinhas para vocês, que é uma aplicação, né? E mais uma coisa que Jonas perdeu. Perdeu o senso de valores. Nínive era a capital do império, era opressor de Israel. Era da nação oprimida. E aqui, na escala de valores do reino, a salvação de vidas está acima do prestígio, do conforto e do bem material. E está acima de tudo isso, amados. Está acima. E Jonas não proclamou nenhuma promessa de perdão e não mencionou arrependimento. Apenas ele pregou a ruína esmagadora. Ele chegou lá, apenas ele falou assim: olha, dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não pregou o dever. Ele não falou do arrependimento. Ele não falou da salvação de Deus. Jonas recebeu uma missão, mas não gostou do que deveria fazer. Preferiu fugir do que obedecer a Deus. É uma atitude sensata, nada sensata. Muitas vezes agimos como Jonas, mas realmente o que importa é obedecer a Deus. O que importa é obedecer a Deus, amados. Mesmo que Jonas não pregou arrependimento naquela nação,
ou obediência, ou a salvação, mas aquele povo entendeu e pediu misericórdia de Deus. E o que eu acho interessante aqui nessa palavra, continuando, é que, olha os milagres que Deus fez nessa passagem que nós lemos, nessa história que eu te contei, que é a palavra de Deus. Deus enviou uma grande tempestade. Foi Deus que enviou a grande tempestade. Foi Deus. Foi Deus que fez a sorte cair sobre Jonas. Porque Deus estava trabalhando com Jonas, moldando Jonas, para que ele voltasse a fazer a vontade dele. Olha, outro milagre. Deus ordenou que o peixe engolisse Jonas. É um milagre. Deus deu ordem para a baleia engolir Jonas. Olha outro milagre. Deus deu ordem para a baleia vomitar Jonas. Mas sabe, amados, Jonas não estava feliz. Jonas não estava feliz. Jonas estava triste, irado, ressentido. Mas por que Deus faz isso? Esse povo não merece a salvação. Talvez muitos de nós já pensamos dessa maneira. De olhar para uma pessoa que é drogada, que rouba, que é estrupador, que fez tantos erros, matou tanta gente. E às vezes nós estamos assim como Jonas. Esse aí merece a morte. Esse aí não merece a salvação. Mas é o nosso Deus que quer dar a salvação a todos que se arrepender do erro, da falha, do pecado. Mas Jonas não estava feliz. Sabe o que Jonas fez? Quando acabou de pregoar, sentou lá na porta de Nínive e ficou lá. Deixa eu ver o que Deus vai fazer. Esse povo não merece a salvação. Esse povo não merece ser salvo. E aí, Deus fez uma planta, uma abóbora nascer numa noite. No outro dia, fez uma sombra maravilhosa lá para Jonas. Jonas ficou lá, tranquilo, descansando naquela sombra, daquela abobreira. Aquele ventinho gostoso, uma sombra gostosa. Passou aquele dia e Jonas estava lá vendo o que ia acontecer com a nação. O que Deus ia fazer, o que aquele povo ia fazer. De repente, Deus ordenou, mandou um verme, uma lagarta morder aquele pé de abóbora. Jonas ficou sem sombra. E novamente angustiado, com aquele sol quente. Senhor, eu não mereço isso aqui não, Senhor. Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais viver não, Senhor. Virou vitimista. Sabe aquela pessoa que só é vítima? Tudo de mal acontece com ela. Senhor, eu não queria que esse povo fosse salvo. Agora esse pé aqui nasceu e agora morreu de uma hora para outra. Agora eu nesse solão quente, doendo minha cabeça, o calor enorme. E olha o que Deus fala para Jonas. No capítulo 4. Deus fala assim para Jonas no versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também os animais? E Deus fala assim para Jonas: mas o que você está queixando? Você plantou essa abóbora? Você fez essa abóbora subir?
essas folhas? O que você está queixando? O que está acontecendo? Que você está desejando a morte? Que você está enfadado por causa do saboreiro que morreu? Que enfado é esse ao ponto de desejar a morte? E o Senhor disse: você está tendo compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer? Em uma noite nasceu e na outra já pereceu? E você não tem compaixão de 120 mil homens que não sabe discernir entre o bem e o mal? E você está tendo compaixão de um pé de abóbora? Olha só o trabalhar de Deus, amados. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez aqui na vida de Jonas. Jonas reclamando, Jonas não entendendo, Jonas não querendo que aquela nação fosse salva, reclamando de tudo. O que eu quero dizer para você nessa noite, esse último versículo aqui que nós lemos, último versículo, versículo 4, capítulo 4. Olha o que diz a palavra. É uma pergunta que Deus deixou para Jonas. Versículo 11. E não hei Deus de ter compaixão da grande cidade de Nínive, de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita ou a sua mão esquerda, e também muitos animais? E você quer ter compaixão de um pé de abóbora que você nem plantou, nem fez crescer? Às vezes estamos assim com Deus, questionando, reclamando da nossa situação, lamentando da nossa situação, e não entendemos que a vontade de Deus é que prevalece. É a vontade do Senhor que prevalece em nossa vida. Nós temos um Senhor para submeter, para ser submisso. Nós temos um Senhor para obedecer. Não importa o que Deus vai fazer, Ele é Deus. Deus queria salvar aquela nação. Talvez você não quer que salve alguns da sua família, que talvez não mereça. Mas quando Deus dá uma ordem, Deus dá essa ordem. Jeremias, capítulo 18, versículo... Deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 7. Olha o que Deus fala na palavra dele. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se essa tal nação contra o qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. No momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que eu faria. Olha o que diz, vai no versículo 5 dessa palavra, também para mim. O Senhor falou daquela nação que ia destruir, mas Ele também falou que se o povo se arrependesse, Ele também ia se arrepender do mal que Ele ia fazer. O Senhor também falou ali, que se Ele falar um bem para nós, mas se nós não ouvir a palavra dEle, então o Senhor vai se arrepender de fazer o bem para nós também. Então nós vamos escolher o mal, porque nós não ouvimos a palavra do Senhor. Nessa palavra diz assim, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Dá para você entender?
que somos barro, que o Senhor nos comparou como barro na mão do oleiro. O que aconteceu com o barro na mão do oleiro quando ele formou o vaso? O vaso estava perfeito, mas o vaso quebrou, o vaso desmontou, mas o oleiro tornou fazer de novo. Assim somos nós nas mãos do Senhor, e assim nós temos que entender isso. Dependemos totalmente do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele faz o que quiser de nós. Nós devemos apenas submeter. Então nesta noite eu quero deixar essa palavra para você. Não foi só os marinheiros que foi salvo. Não foi só o povo de Nínive que foi salvo. Jonas foi salvo da arrogância dele, da ignorância dele, do pensamento dele, da vontade dele. Jonas foi salvo, porque Deus trabalhou na vida de Jonas até Jonas entender. Você quer que Deus trabalhe na sua vida como trabalhou na vida de Jonas? Eu creio que não, né? Porque Jonas passou uma beirada difícil. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor entrar em ordem. É melhor submeter à vontade do Senhor. E não foi só Jonas que foi salvo, não. Você é salvo. Você é salvo para salvar alguém. Você é ovelha para gerar ovelha. Você é salvo para pegar o ID de Jesus e anunciar nações que Deus está voltando, que Jesus está voltando e quer salvar uma nação. E não quer salvar só sua família, não quer salvar só seus parentes, quer salvar todo mundo, todos aqueles que se arrepender. Mas depende de nós. Se nós entrar e submeter à vontade do Senhor, nós vamos ser bênçãos, amados. Por isso analise bem o que você está fazendo na sua vida. De repente as coisas estão indo mal porque você desviou dos caminhos do Senhor. Talvez as coisas não estão bem porque você não submeteu à vontade do Senhor. Ou talvez você não está cumprindo o mandamento do Senhor, está andando por caminhos errados. Ou fez coisas erradas e está colhendo o que plantou. Porque Deus falou: o que eu penso do povo de Deus? Quais são os projetos que eu tenho para o povo de Deus? Projeto de prosperar, projeto de ir tudo bem, projeto de salvação. Mas se eles não quiserem, eles vão perecer. Se eles não quiserem, se eles desviarem, eles vão perecer. Porque o Senhor falou isso aqui. Eu li aqui, ó, em Jeremias 18:7. Como está a nossa vida hoje com Deus? Como está você hoje? Não há mais tempo para anunciar o Evangelho de Deus. Deus quer salvar você e a sua família. Pega essa palavra nessa noite. Deus quer salvar você e a sua família. Deixa a sua vontade do lado e submete à vontade do Senhor. Deixa os seus caprichos do lado e faz a vontade do Senhor. Começa a caminhar na direção do Senhor e tudo vai dar certo. Porque o Senhor é fiel, Ele é rico, Ele é misericordioso. Ele teve compaixão daquela nação. E Jonas sabia que ele era bondoso, ele era um amor, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, e ele tem até hoje. Se você se arrepender, como essa nação se arrependeu, essa nação foi salva. Jonas foi salvo, os marinheiros foram salvos, e você é salvo nessa noite. Mas o que você está fazendo com essa salvação que você ganhou? Com essa notícia que Deus vai levar você para o céu. Uma vez o povo pediu um sinal para Jesus. E Jesus falou assim: eu tenho um sinal para te dar. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no centro da terra. Essa é o sinal que eu estou te dando. Jesus veio e ficou 3 dias e 3 noites lá no túmulo para nós ter a salvação. Morreu numa cruz, sofreu barbaridade. Que às vezes a gente passa até as cenas aqui, tem pessoas que nem olham para aquela cena.
Mas é bom relembrar, é bom ver o que o nosso Senhor passou para te salvar. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, pega essa palavra para o seu coração. Entenda isso. O que você quer nessa noite? Aqui é uma oração, né? De causas impossíveis. Qual é a causa impossível que você se encontra? Não importa. Deus é Deus na sua vida. Só submete a Deus. Só entra debaixo da vontade de Deus. Rasga o seu coração e fala: Senhor, estou aqui, Senhor. Eu quero essa salvação. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, da minha maldade, dos meus atos, da minha incredulidade, da minha ruindade, da minha maldade, da minha estupidez, do meu tupete, das minhas ignorâncias. Eu arrependo de tudo, Senhor. E eu entrego a Ti. E você vai ver que tudo vai dar certo. Você vai ver que nosso Deus vai dar ordem até para o peixe. Nosso Deus vai dar ordem até para as tempestades. Nosso Deus vai dar ordem para tudo ao seu favor. Porque você entrou debaixo da vontade de Deus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Apresenta a Deus a tua vontade agora. E se você está nessa noite aqui e quer aceitar Jesus, esse Jesus que eu preguei agora, como o único suficiente da sua vida, pode vir à frente. Ou se você quer reconciliar com Deus, vem à frente em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui hoje que quer reconciliar com Jesus, vem à frente. Se tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus, vem à frente. Ainda hoje é tempo de salvar. Ainda hoje é tempo de cura. Ainda hoje é tempo de milagre. Nive teve apenas 40 dias. Mas você ainda tem a oportunidade hoje. Amanhã pode ser tarde, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Papai, em nome do Senhor Jesus, papai. A tua palavra foi anunciada, foi pregada, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor salvou Jonas e salvou essa nação, Pai, e salvou aquele marinheiro, salva essas vidas em nome de Jesus, papai. Da solução, da estratégia em nome de Jesus, papai. Eu não conheço essas vidas, eu não conheço as tempestades que eles têm passado, Senhor, as circunstâncias que eles têm passado, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, papai, entra em providência, Senhor, vai ao encontro da necessidade de cada um, Senhor, da solução, essa vida que precisa tanto da sua ajuda, essa vida que deseja ser salva, essa vida que deseja ter mudança, Pai, como aconteceu com Jonas, Pai. Nós somos apenas barro nas suas mãos. Molda da maneira que o Senhor desejar, Senhor. Trabalhe da maneira que o Senhor desejar, papai. Trabalhe nessa vida, que eles entendam a tua palavra e que eles não larguem de ti, Senhor, que eles alcancem a grande salvação que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entre em providência da solução, Senhor, a esse casamento que parece que não tem mais saída, Pai. Parece que está chegando ao fim da solução, Senhor. Da solução a essa enfermidade que surgiu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essas vidas curadas, abençoadas, Senhor. Da solução a essas causas que eles têm colocado nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, abençoa cada pedido desse, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, papai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, salva essas vidas. Põe no coração e na mente dessas vidas, Espírito Santo. Convence eles do grande amor do Senhor, da grande misericórdia que o Senhor tem, Pai. Se eles se arrepender dos atos mal, Pai, das maldades do coração, das maldades da mente, Senhor, Pai, salve essas vidas, em nome de Jesus, papai, porque eu sei que o Senhor está esperando uma igreja, uma noiva, Pai, ataviada, abençoada, consagrada, santificada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e ministro sobre a vida de cada um deles, Pai, a tua bênção.
Em nome de Jesus, papai. O Senhor possa levar eles guardado, protegido, abençoado, Senhor. E dar cada vez mais entendimento à mente e no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos para casa abençoado. Que você possa pensar nas maravilhas que Deus fez. Às vezes, ontem mesmo eu estava falando para as irmãs como que Deus é maravilhoso, né? Tanta gente no mundo, tanta nação, tanto país, tanto estado, mas Ele olha para você. Ele socorre você na oração. Ele salvou você. Ele tem cuidado de você em cada detalhe, como Ele cuidou de Jonas em cada detalhe. Ele cuida da sua vida em cada detalhe. Então só confia nele. Só entrega a sua vida para Ele em nome de Jesus, amém? Vamos para casa em nome de Jesus? Quer falar alguma coisa, pastor? Então vamos dar o grito de guerra. Cacilândia do Senhor Jesus. Não vai de qualquer jeito não, tá? Não é mecânico não. Eu quero que você coloque no seu coração, na sua mente, declarando uma